CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, bom dia, eu sou Edson Tavares e estamos chegando com a edição deste sábado do programa CBN Universidade. Bom dia, eu sou Arivaldo Laurindo e já vamos saber o que é destaque nesta manhã de sábado. O Festival Audiovisual Comunicurtas começa na próxima quinta-feira. O EPB promove leilão público para alienar bens móveis da instituição. Tem a participação de Luciano Nascimento, finalizando a série sobre a Organização das Nações Unidas, a ONU. Um projeto de extensão do curso de jornalismo auxilia na comunicação interna e divulgação das ações da APAI Campina Grande. Denis Medeiros também está conosco, trazendo dicas de português sem segredos. E ainda conversamos sobre inteligência artificial com o pesquisador Roger Huanca. O Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional está com vagas abertas para a turma de mestrado. E você vai entender um pouco mais sobre biomecânica da corrida. Esses são os nossos destaques nesta manhã de sábado. Fica ligado com a gente que estamos apenas começando e vamos até às 10 horas da manhã. Tem muita informação sobre a UEPB aqui. Apresentação: Edson Tavares e Erivaldo Laurindo. E a gente inicia com a informação sobre o leilão público para alienar bens móveis inservíveis da Universidade Estadual da Paraíba. O processo está sendo organizado pela Comissão Permanente de Licitação e previsto para o dia 19 de dezembro, a partir das 10h30 da manhã, no Auditório 2 da Central de Integração Acadêmica Paulo Freire, em Bodocongó. O leilão na modalidade é de maior lance ou oferta igual ou superior ao valor da avaliação. A atividade ocorrerá operacionalizada no portal www.marcotulioleilões.com.br. Para ofertar lances de forma presencial, os interessados devem comparecer no Auditório 2. Já para fazer lances de forma eletrônica, é preciso se cadastrar em até 48 horas antes do leilão no site. Nas duas situações, os participantes deverão apresentar os documentos exigidos no edital. De acordo com o edital, o pagamento do lote arrematado deverá ser efetuado pelo arrematante por meio da Guia de Recolhimento da União, GRU, que será emitida pela Pró-Reitoria de Gestão Financeira no prazo de 10 dias úteis, a contar da liberação dos lotes arrematados. Todos os detalhes desse processo você confere no site da universidade, uepb.edu.br. Agora a gente se liga na participação de Luciano Nascimento, que faz a sua terceira participação, falando sobre a Organização das Nações Unidas. Vamos ouvir. Direito e Cidadania, com Luciano Nascimento. Bom dia, ouvintes do CBN Universidade. Sou Luciano Nascimento e você ouve a coluna Direito e Cidadania. No primeiro episódio falamos sobre a invenção da ONU em 1945, enfatizamos o ato histórico e cultural, para além de político, jurídico, econômico, da fundação da Organização das Nações Unidas. Mencionamos aqui sobre a sua organização estrutural, assim como falamos dos seus órgãos funcionais ou dos seus órgãos fundamentais, como a Assembleia Geral, o Secretariado, o Conselho de Segurança, o Conselho Econômico e Social, a Corte Internacional de Justiça. Enfatizamos fundamentalmente, tanto no primeiro episódio como no seguinte, a ideia do sentido da Organização das Nações Unidas como uma instituição para a promoção da paz global. E, especificamente, no segundo encontro, tratamos sobre os diversos órgãos fundamentais da ONU e as suas funções, o seu papel, enfim, a sua finalidade. A ideia maior da Organização das Nações Unidas como uma organização, uma instituição internacional para a manutenção da paz global. Para além disso, para a garantia da segurança dos povos que são denominados de Estados-membros da Organização das Nações Unidas, que hoje se encontram no número de 193 países.
E a ONU, sem dúvida alguma, com o poder de interferir em conflitos internacionais, de impor políticas de segurança aos Estados-membros, de tratar de questões climáticas, de questões voltadas à saúde internacional, de questões voltadas ao desarmamento internacional, que é um dos grandes desafios da ONU, sem dúvida alguma. Mas qual o sentido da ONU hoje? E esse será o objeto desse terceiro episódio sobre a Organização das Nações Unidas. Qual o sentido de uma Organização das Nações Unidas? O que é a ONU hoje? Ou seja, o seu papel de manter a paz global, a sua função de impor decisões, inclusive de políticas de intervenção militar. Mas a ONU, em todas essas décadas de sua fundação, tem demonstrado cumprir com a função para a qual ela foi inventada em 1945? Como o mundo observa a Organização das Nações Unidas, principalmente à luz da série de conflitos em desenvolvimento em todo o globo? Bem, é unânime entre os teóricos das relações internacionais, do direito, da política internacional, de que a ideia de uma Organização das Nações Unidas como órgão eficaz ou eficiente para cumprir com a sua função de promoção da paz mundial e da segurança dos povos que são Estados-membros dessa organização, passa por um dos seus organismos fundamentais, ou por um dos seus órgãos fundamentais, aquele denominado de Conselho de Segurança. Afinal de contas, todas as problemáticas, as complexidades que assolam, portanto, a Organização das Nações Unidas têm passado pela função, o papel, a finalidade que tem cumprido o Conselho de Segurança da ONU. Ou melhor, o que ele não tem cumprido, né? Afinal de contas, desde a fundação da ONU até os dias presentes, o Conselho de Segurança sempre esteve sob observação de desconfiança, não apenas pelos Estados-membros da Organização das Nações Unidas, mas por todos os estados do globo, digamos assim. Apenas para nos referirmos o caso da invasão do Iraque em 20 de março de 2003, com o argumento dos Estados Unidos da América do Norte de que no Iraque se encontravam armas químicas, armas nucleares, armas de destruição em massa. E depois ficou provado que não havia absolutamente armas nesse sentido. E ali foi um momento, para muitos teóricos, um marco da decadência plena do Conselho de Segurança da ONU. E mais recentemente, no que se refere à questão Israel-Hamas ou Israel-Palestina, quando o Brasil, inclusive, propõe a construção de uma resolução ONU com o argumento maior, com o argumento humanista, com o argumento humanitário, com o argumento da paz, de tratarmos de observar essa questão Israel-Hamas por uma constituição de uma resolução que firme primeiramente um cessar-fogo, que todos sentem em torno à mesa para encontrar uma solução. O Brasil apresentou uma proposta de resolução e, por quase uma unanimidade, conseguira ter, portanto, a votação de uma resolução que estabeleceria um cessar-fogo na questão Israel-Hamas. Dos países que compõem o Conselho de Segurança da ONU, os países membros permanentes, a Inglaterra se absteve, a França votou com o Brasil, a Rússia votou com o Brasil, a China votou com o Brasil e os Estados Unidos da América do Norte, com o direito e o poder de veto, vetou, portanto, a resolução ONU de proposta do Brasil para um cessar-fogo. Isso escancarou de forma definitiva a ineficiência desse órgão fundamental da ONU no que se refere à sua estrutura. Por quê? Porque ficou claro que faz mais do que necessária, é uma exigência, a reforma do Conselho de Segurança da ONU. Ou seja, a revitalização das funções da ONU, o sentido de uma organização das Nações Unidas
passa pela reforma do Conselho de Segurança. O Brasil apresentou propostas de reforma do Conselho de Segurança. Mas bem lá atrás, na gestão do Secretariado-Geral do então Kofi Annan, surgiram uma série de propostas, com eixos como categorias de membresia, poder de veto e representatividade. E é sobre essas três questões que envolve a reforma do Conselho de Segurança da ONU que trataremos agora. As categorias de membresia, que desde Kofi Annan e no seu desdobramento surgiram propostas de um aumento do número de membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU para 6 membros, em outra ocasião para 8 membros. O próprio Kofi Annan levantou a hipótese de 24 membros. Outras propostas surgiram para um aumento ou uma expansão dos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, mas com mandatos estabelecidos, mandatos de 4 anos, para haver, portanto, uma rotatividade entre os 193 países da ONU que são hoje. Mas essa proposta, ou essas propostas, não foram avante. Propostas como o aumento ou a expansão também dos membros não permanentes do Conselho de Segurança da ONU. A questão é que, por outro lado, os membros permanentes têm sempre o direito de veto nas suas votações. Outra questão é exatamente essa, a do poder de veto, que apenas 5 países detêm: Inglaterra, Estados Unidos, França, China e Rússia. Um alargamento do Conselho de Segurança da ONU traria, portanto, uma redefinição no poder de veto desses países. Portanto, uma composição do Conselho de Segurança da ONU por 8 países, por 6 países, ou até mesmo por 20 países, como tem surgido propostas, com o poder de veto, isso aumentaria, portanto, a complexidade para as decisões internacionais no sentido das construções das resoluções ONU. E, finalmente, fechando a questão, o ponto da representação ou da representatividade, partindo da ideia de que essa representação no Conselho de Segurança da ONU deve ser construída a partir do pensamento do regionalismo ou do pensamento regional, ou seja, países por região, como a América do Sul, países como Brasil, Argentina, México, deveriam fazer parte do Conselho de Segurança da ONU. Então, essa representatividade teria um alargamento ou uma expansão no número de estados permanentes dentro do Conselho de Segurança da ONU a partir de uma ideia regional. A Ásia reivindica essa política há décadas. O Brasil vem trabalhando nos seus serviços de estrangeiro com essa ideia já há alguns anos. Mais ainda, a vinculação do Conselho de Segurança da ONU à Assembleia Geral da ONU nas votações. Enfim, ouvintes, a ideia não é outra. Uma redefinição da Organização das Nações Unidas e uma reconstrução da sua credibilidade como organismo internacional de promoção da paz e da segurança dos países membros passa por uma reforma do Conselho de Segurança da ONU com essas políticas colocadas aqui. Obrigado, Luciano Nascimento, e até a próxima oportunidade aqui com a gente, sempre trazendo muita informação sobre direito e cidadania para os ouvintes da CBN Campina Grande, o programa CBN Universidade. Agora vamos fazer nossa primeira pausa nesta manhã de sábado. Voltamos já já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o nosso programa CBN Universidade nesta manhã de sábado. E você que chegou agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Até às 10 horas, você fica por dentro do que é notícia na Universidade Estadual da Paraíba. Trazemos agora um projeto bem interessante do Departamento de Jornalismo do Campus 1, que possibilita a atividade de assessoria de comunicação para estudantes do curso de jornalismo. E o melhor é que o trabalho é todo voltado para a divulgação das ações da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE de Campina Grande. São vários anos de parceria dando certo e colhendo frutos, bons frutos. Quem tem os detalhes pra gente é o repórter Giorgio Lucas Lira.
O projeto de extensão APAE Campina Grande, uma gestão da comunicação organizacional, teve início a partir de uma disciplina do curso de jornalismo da UEPB, Relações Públicas, que era ministrada pela professora Fátima Luna. Há mais de 15 anos, a parceria da Universidade Estadual da Paraíba e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais garante a assessoria de comunicação para mostrar as ações da APAE para a comunidade. A APAE desenvolve várias ações ao longo do ano, mantém uma horta orgânica, tem produção e venda de artesanato feita pelos próprios usuários da instituição, oferece um brechó para arrecadar dinheiro para a associação, tem oficinas em diversas áreas, ecoterapia, além do atendimento em si para pessoas com deficiência. O projeto recebe alunos bolsistas e voluntários. A equipe, a cada semestre letivo, gira em torno de 6 a 7 estudantes de jornalismo. A professora idealizadora, Fátima Luna, disse que o projeto enriquece a formação dos estudantes. Os alunos vivenciando a dinâmica das organizações é de extrema importância, ou seja, eles vão colocar em prática aquilo que vivenciaram, aquilo que aprenderam na teoria, porque muitas vezes, quando o aluno não tem essa oportunidade de estagiar, fica muito na teoria, né? Então, na prática, no dia a dia, é bem diferente, né? Então, é extremamente importante que nós mantenhamos, né, este projeto junto à APAE. A APAE tem muito a nos ensinar, a APAE tem muito a nos oferecer. Os alunos de jornalismo da UEPB que atuam no projeto têm uma sala na APAE equipada com internet, computadores, linha telefônica que funciona como um espaço de assessoria de fato. É a partir dali que eles alimentam as redes sociais da associação e escrevem releases para divulgação para a imprensa, agendam entrevistas e também recebem repórteres que chegam para fazer a cobertura de ações dentro da APAE. A estudante de jornalismo Vitória Freitas foi bolsista do projeto de assessoria na APAE. Para ela, esse é um aprendizado para a vida. O meu maior aprendizado durante esse período que eu estive na APAE me moldou, não somente profissionalmente, mas também como pessoa, porque é um projeto que tem muito contato com as pessoas, assim como muita parte da comunicação exige esse contato direto com as pessoas, e ter o contato direto com os alunos, os atendidos, moldou a minha forma de ver o mundo e como usar a comunicação para favorecer aqueles que mais precisam. Então, eu aprendi muito, não somente técnicas de assessoria, mas a como ser uma pessoa melhor. O projeto de extensão na APAE tem colhido muitos frutos. É uma parceria de sucesso, como afirma a professora Fátima Luna. E o bom disso tudo é que os meninos, quando elaboram os releases e encaminham para a imprensa local, né, já não procuram mais nem a direção, sempre procuram os assessores, né? Ou seja, sempre são os alunos bolsistas. E isso realmente fez o diferencial, né? O nosso projeto, ele cresceu, né? Porque a APAE deu muita credibilidade ao nosso projeto, né? Acreditou muito no nosso projeto. E eu estou realmente muito feliz com o resultado, né? Sei de muitos alunos que saíram do projeto, saíram da universidade e estão trabalhando em assessoria de imprensa. Então, o bom é a gente perceber, né, que o aluno enveredou por este caminho, né? Ou seja, ele teve a perspicácia de continuar, né, no seu campo profissional, direcionado exatamente à sua experiência enquanto bolsista, enquanto estudante da universidade, né? As ações do projeto do curso de jornalismo da UEPB dentro da APAE são realizadas o ano inteiro. Giorgio Lucas Lira para o CBN Universidade. Obrigado, Giorgio. E agora a gente se liga nas dicas de português com o professor Denis Medeiros, no CBN Universidade. Português sem segredos, com Denis Medeiros.
Olá, ouvintes, tudo bem? Vamos a novas dicas da nossa língua portuguesa no dia a dia, começando por um ponto que gera muita dúvida, perca ou perda. Muita gente fala perda total no carro, né? Na verdade, perca é verbo, então está conjugado, que eu não perca as esperanças. O perda é um substantivo, então há muita perda de tempo com banalidades, com futilidades. Quando há um acidente, muitas vezes há perda total, beleza? Segunda dica é sobre o verbo haver. Toda vez que for no sentido de existir, é sempre impessoal, ou seja, não vai ter uma concordância de plural, por exemplo. Então, o correto não é houveram problemas, mas houve problemas. Terceira dica, ela ficou meia nervosa ou meio nervosa. Na verdade, meio é um advérbio que não tem concordância com o gênero, neste caso. Ou seja, ela ficou meio nervosa, ficou um pouco nervosa. A quarta dica, fazem 2 meses que ele não aparece ou faz 2 meses? Quando o verbo fazer ele indicar tempo, ele vai ser impessoal. Então, faz 2 meses, faz 3 anos, faz 10 anos que a gente não se encontra. Uma quinta dica, a gente precisa diminuir bastante, isso é muito recorrente, inclusive na internet, nos meios hoje de influenciadores digitais, quando estão fazendo divulgações de lojas, de produtos, a questão do gerundismo. Então, muita gente diz, eu vou estar provando, eu vou estar providenciando, eu vou estar fazendo. Isso é gerundismo, não chega a ser um erro gramatical, mas é um vício que a gente precisa amenizar. Então, em vez de eu vou estar providenciando, vou providenciar. Fica mais bacana, mais elegante. E por fim, a última dica sobre 3 palavras que são homófonas, ou seja, têm o mesmo som, a mesma pronúncia, embora sejam heterográficas, têm grafias diferentes. Mas há uma confusão. Então, sessão, que começa com S, depois SS, sessão, que começa com C, depois SS, e sessão, que começa com S, depois C cedilha. Sessão com S, depois 2 S, é o tempo que dura uma reunião. Discutiremos o assunto na sessão, naquele momento. Sessão com C e 2 S é o ato de ceder. Ceder começa com C, sessão com C também. Fica fácil fazer essa analogia. A cessão dos bens ainda não ocorreu, ou seja, a divisão dos bens. E seção com S e C cedilha significa repartição, aquele espaço. Então, a seção de brinquedos estava vazia. Aquele departamento, aquele espaço estava vazio, tá? É isso, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, manda para a CBN, manda para o nosso Instagram, @prof.denismedeiros, Denis com 2 Ns. Vai ser uma alegria trazer essa interação para o nosso sábado, para o nosso Português Sem Segredos. Um abraço, bom fim de semana e vamos em frente. Obrigado, professor Denis. E muito obrigado pela parceria de mais um ano aqui com o CBN Universidade, sempre trazendo dicas valiosas sobre a língua portuguesa. Agora vamos fazer mais uma pausa e no terceiro bloco do nosso programa tem informações sobre o edital para o programa de pós-graduação em desenvolvimento regional. E ainda uma conversa sobre inteligência artificial com o professor e pesquisador da área, Roger Huanca. A gente volta já já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. A gente volta neste terceiro bloco do CBN Universidade com informações a respeito da oportunidade de pós-graduação pela UEPB. É que o programa de pós-graduação em desenvolvimento regional está com edital aberto para o processo seletivo de mestrado para a turma 2024. São oferecidas 20 vagas, sendo 70% distribuídas para ampla concorrência, totalizando 14 vagas, e 30%, as 6 restantes, para candidatos negros, pretos e pardos, quilombolas, ciganos, indígenas e pessoas trans, além de uma vaga extra para pessoas com deficiência. As inscrições devem ser feitas através da internet no site da instituição, uepb.edu.br, e ficam abertas até o dia 20 deste mês. O edital é para pessoas com diploma de graduação em qualquer área do conhecimento que seja reconhecido pelo MEC. O PPGDR trabalha na área do desenvolvimento regional com 3 linhas de pesquisa: Estado, Planejamento, Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional, Sociedade, Cultura, Turismo e Desenvolvimento Regional e Ciência, Tecnologia e Inovação. Os candidatos serão avaliados a partir do projeto de pesquisa, defesa do projeto e ainda prova de conhecimento específico e avaliação do currículo Lattes.
A previsão do edital é que o resultado do processo seletivo seja divulgado no dia 18 de março, com início das atividades do mestrado no dia 25 de março. Agora falamos sobre inteligência artificial e conversamos com o professor do programa de pós-graduação em ensino de ciências e educação matemática do Campus 1 da UEPB em Campina Grande e pesquisador da área, Roger Huanca. Professor, bom dia. Inteligência artificial é um assunto muito discutido nas redes sociais ultimamente. O senhor poderia explicar o que é inteligência artificial? Sempre existiu ou é uma inovação? A inteligência artificial não é uma inovação recente, mas que vem evoluindo com mais intensidade ao longo dos últimos anos. Apesar de proposta e estudada anteriormente, o termo inteligência artificial ganhou força na década de 50, especificamente no workshop realizado no Dartmouth College em 1956, e houve um estágio anterior em 1952, praticamente quase 70 anos. Portanto, não é nada novo. Nós a usamos em muitas coisas, em muitas ferramentas nos últimos anos. Só que a maioria das pessoas começaram a falar sobre a inteligência artificial por causa do ChatGPT, né, que a utilizamos já há 2 anos. A inteligência artificial é aquela que tenta imitar e executar ações operacionais que um ser humano executaria. Atualmente, a inteligência artificial é um campo de estudo que busca prover inteligência e capacidade cognitiva a máquinas e computadores. Existem ferramentas que usam inteligência artificial aberta ao público, professor? Quais são e o que oferecem? Existem muitas ferramentas, sim. Há uma lista, você pode encontrar N vídeos, diferentes ferramentas de todas as áreas e carreiras profissionais. Cabe a cada especialista investigar, de acordo com sua área, as que ele precisa e as que são relevantes para ele. Para os professores, por exemplo, há muitas que ajudam no processo ensino e aprendizagem, como podem encontrar materiais em 2, 3 segundos para uma aula, e assim economizaria muito tempo na preparação de atividades puramente operacionais. Apesar do potencial que a inteligência artificial traz, por que existe receio no uso dela? Bom, há receio em seu uso por falta de conhecimento, porque simplesmente temos que nos capacitar com a inteligência artificial para podermos aproveitá-la para reduzir as atividades operacionais que a inteligência artificial pode fazer. E nós podemos nos dedicar a atividades 100% humanas, como a criatividade, a inovação, a pesquisa e outras atividades. O senhor poderia entrar em detalhes dos impactos que o uso da inteligência artificial tem na sala de aula? A inteligência artificial é, sem dúvida, uma grande contribuição que os professores devem aproveitar para poder implementar e não apenas se beneficiar dela, porque ela ajuda a ter estatísticas, dados sobre o progresso dos alunos, feedbacks. Com a inteligência artificial podemos reduzir o desgaste da escrita e da edição. Também ajuda a produzir vários materiais didáticos rapidamente, sem ter que preparar e processar muito tempo. E isso ajuda o professor. É como um grande aliado, é como ter um assistente. E, claro, beneficia também os alunos, porque assim como ajuda o professor, também ajuda o aluno, porque eles também podem contar, assim como uma calculadora para a matemática, assim como contam com a internet ou banco de dados para a pesquisa. A crença popular de que tecnologias de inteligência artificial desenvolveriam consciência e poderiam se voltar contra os humanos tem algum respaldo científico? Este é um tipo de crença bastante difundida na literatura e em filmes de ficção, mas com pouco ou nenhum respaldo científico. Não é uma crença popular a princípio, e não é que ela tenha, nesse momento, um respaldo com dados científicos, porque o momento ainda não chegou. O que é verdade, a inteligência artificial está presente em diversas atividades humanas, inclusive com robôs humanoides, como a Meca e Sofia, que participaram de eventos importantes.
No momento, eles desempenham funções operacionais e complementam nossas atividades, mas o futuro é incerto. Se a inteligência artificial não for gerenciada adequadamente, podem surgir problemas. Contudo, se for manuseada com inteligência pelos humanos por nós, o futuro pode ser diferente, especialmente com a evolução para a web das emoções. O Ameca, considerado o maior robô humanoide, interage e aprende com os humanos, levantando questões sobre seu potencial ao longo prazo, mesmo que atualmente não haja base científica substancial para essas ideias. Como usar as ferramentas de inteligência artificial com ética e com cuidado, professor? Vários países, especialmente os Estados Unidos, têm implementado leis e regulamentos ao longo dos anos para garantir o uso apropriado e ético da inteligência artificial. Enquanto alguns países possuem apenas uma lei, outros, como os Estados Unidos e diversos países europeus, já contam com 10, 12, 14 ou até 15 leis que permitem o uso ético da inteligência artificial em diversas carreiras e profissões. No Brasil, é crucial não apenas aderir às normas éticas em nível nacional, mas também encorajar cada instituição a elevar seus padrões éticos. Em vez de proibir, as instituições devem orientar alunos e professores a aproveitar a inteligência artificial para benefício próprio. A neurociência alerta que a prática contínua de provas transforma os alunos em robôs, pois os robôs superam os humanos em inteligência devido aos seus extensos bancos de dados. Portanto, os professores devem ser incentivados a abandonar as provas e focar em projetos, pesquisa, criatividade e inovação, visando melhorar a qualidade de vida dos estudantes e permitir que estes desenvolvam habilidades distintas por meio da investigação e a criação. Obrigado, professor Roger Huanca, pela esclarecedora entrevista que teve a produção de Eduardo Matias. A Coordenadoria de Inovação Tecnológica da UEPB apresentou no começo deste mês os vencedores do prêmio que estimula as pesquisas com potencial tecnológico e destaca o compromisso dessas inovações para o desenvolvimento da sociedade e o reconhecimento da importância dos pesquisadores para o fortalecimento da Universidade Estadual da Paraíba. As iniciativas premiadas são tecnologias que se inscreveram em 2022 e a responsável pela Inovatec, Simone Lopes, fez um balanço da produção inovadora da UEPB agora em 2023. Escuta aí. Esse ano de 2023 a gente teve, vamos dizer assim, foi um ano bastante produtivo a nível de tecnologias de proteção. A gente vai estar com um número maior de tecnologias depositadas, tanto patentes quanto softwares. Esse ano a gente tem teve esse aumento, incremento de proteção, ou seja, mais pesquisadores, mais programas trabalhando, mais alunos envolvidos e mais tecnologia sendo desenvolvida e sendo entregue para a sociedade. Então esse balanço esse ano foi bastante produtivo. A gente vai ter um ranking, a gente está fechando assim, para mais de 20 tecnologias depositadas, né? Então vamos nessa expectativa do ranking nacional que a gente fica todo ano. E esse ano, além disso, a gente construiu muitas parcerias, né? A gente está em processo de transferência de algumas tecnologias, que é vamos dizer assim, o que a gente almeja a partir dessas tecnologias protegidas, a gente conseguir fazer a transferência para o setor produtivo. Então a gente tem algumas tecnologias em andamento, com convênios, com contratos às vezes já firmados, né? Já em andamento. Então um ano muito produtivo, o ano de 2023, um ano muito produtivo para a Universidade do Estado da Paraíba a nível de inovação. Então a gente está tendo o impacto da Lei de Inovação que foi aprovada em 2022. Tudo nesse ano a gente sentiu esse aumento mesmo, né, tanto nas pesquisas, tanto nas tecnologias protegidas, como também de parcerias voltadas para a inovação. A lista com os vencedores do Prêmio de Inovação Tecnológica da UEPB você confere no site da instituição, uepb.edu.br. E é hora da nossa última pausa aqui no CBN Universidade. No próximo bloco falaremos sobre a biomecânica da corrida. Você sabe o que é e a importância para a prática correta da atividade? A gente te explica já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o CBN Universidade. E você que é aqui de Campina Grande, com certeza já se deparou com corredores na rua
em um dia de domingo, logo cedinho, não é mesmo? Seja em pequenos grupos ou seja em provas organizadas, como competição mesmo. A prática esportiva da corrida tem ganhado cada vez mais adeptos. E mesmo sendo o exercício físico acessível para qualquer pessoa, é preciso ter cuidado com o corpo para praticá-lo da melhor forma possível. A repórter Ana Luísa Farias conversou com uma professora da UEPB sobre o assunto. Confere aí na matéria. De acordo com o relatório feito no final de 2022 pelo Strava, aplicativo que monitora a atividade física, incluindo a corrida, no mundo inteiro pessoas estão praticando cada vez mais o esporte. E um dado importante é que o Brasil se destaca no estudo com um aumento de 56% no número de mulheres aderindo à corrida. A servidora pública Jaqueline Mendes pratica corrida de rua há mais de 3 anos. Ela participa de uma assessoria na modalidade, mas mesmo assim já teve alguns probleminhas pelo caminho. Desde que comecei a correr, eu desenvolvi uma fascite plantar e recentemente eu, em uma corrida, fraturei o osso do segundo metatarso, né? Então vou passar de 3 a 4 meses sem correr. Depois de alguns obstáculos, a corredora, que sempre participa de provas de rua, agora mantém uma rotina de cuidados com treinos de flexibilidade, mobilidade e fortalecimento através da musculação, para assim conseguir voltar a correr. E garante que o período fora das corridas não faz bem para a saúde do corpo e da mente. A corrida, né, me ensinou a ter mais disciplina e ter constância na prática de atividade física, né? Ela deixa o meu dia mais produtivo, me deixa mais disposta. Quando eu não estou correndo, eu me sinto desmotivada e entediada. Essa é a palavra. A corrida me ajudou a cuidar do meu corpo, mas principalmente da minha mente. Costumo dizer que a corrida de rua é minha terapia. Por ser um exercício fácil de praticar, onde basta a vontade de correr, a modalidade tem ganhado cada dia mais adeptos e, com isso, aumenta a necessidade de pesquisa e estudos sobre a corrida. A professora doutora em Educação Física, Thaís Feitosa, tem trabalhado a biomecânica da corrida para vários grupos. Mas você sabe o que é isso? Ela explica pra gente. É entender quais são as características do movimento de cada indivíduo, avaliando a postura desse indivíduo, e aí tanto a postura estática, né, com o indivíduo parado, quanto a postura dinâmica, a posição do corpo dele durante a realização do movimento cíclico da corrida. Então, quando eu falo de biomecânica da corrida, eu vou entender como cada indivíduo corre, quais são as características osteomioarticulares, né, que são características dos ossos, das articulações e dos músculos, fazendo com que eu consiga ajustar determinados desalinhamentos, determinados músculos que estão enfraquecidos, e aí a gente vai fortalecer, fazendo com que esses ajustes façam com que a pessoa melhore sua prática da corrida. A professora ministra oficina sobre a biomecânica da corrida para estudantes e profissionais de educação física, bem como de outras áreas como a fisioterapia, que atua diretamente com o público do esporte. Um tema que aparece em alta em todo o mundo e não diferente aqui em Campina Grande, o auxílio da boa prática da corrida é um tema na formação dos profissionais de educação física e fisioterapia para que assim entendam a importância da biomecânica durante o exercício, melhorando o atendimento e diminuindo a quantidade de lesões, como destaca a pesquisadora da UEPB. A importância ela vai partir do fato de que esse aluno ele vai sair da universidade e ele vai encontrar um público muito grande que está se envolvendo na prática da corrida. Porém, esse público, e a gente sabe a partir de uma análise de saúde pública mesmo, esse público ele tem muitas características que podem, com a corrida, levar à ocorrência de lesões, de machucados, de condições que o façam distanciar da prática. Então, na hora que eu, profissional de educação física ou de fisioterapia, chego no mercado de trabalho, né, chego nos locais de atendimento, encontro aquela pessoa que quer praticar corrida ou que já vem praticando corrida, mas que tem um desconforto no joelho, no quadril, que passou por algum episódio, por exemplo, de queda durante a prática da corrida, ou condições adversas nesse sentido, eu tenho que saber lidar com essa condição. E como é que eu vou saber lidar com essa condição? Entendendo as características estruturais desse indivíduo, fora e dentro da corrida. E aí é por isso que é importante buscar esse estudo sobre a biomecânica da corrida, para que eu entenda que, apesar de cada um ter as suas características estruturais, de corpo mesmo, né, que vão fazer com que cada indivíduo corra com suas características individuais, existe
um padrão de movimento que é um padrão correto, adequado, e que é correto e adequado no sentido de buscar 2 pontos importantes, que é trazer benefícios para o praticante sem que ele se lesione, porque o nosso objetivo é fazer com que o indivíduo cada vez mais se envolva com a prática do exercício físico de maneira geral, e a corrida está muito alta nessa condição. Entender o valor da biomecânica na corrida é proporcionar aos estudantes o conhecimento mais específico, sobretudo para a prática segura de suas respectivas profissões, e, consequentemente, para o praticante da modalidade, que recebe orientações especializadas para melhorar a atividade. Maria Luísa Farias, para o CBN Universidade. Obrigado, Maria Luísa. A gente fala agora sobre a 18ª edição do Festival Audiovisual de Campina Grande, o Comunicurtas, que começa na próxima quinta-feira, dia 14 de dezembro. O evento segue até o dia 17 e com uma programação bem diversificada. Raniel Lucena, que está na organização do Comunicurtas, enviou um áudio falando mais sobre o evento. Essa edição do Comunicurtas trabalha o tema Cinema em Super 8, Experimentações e Fruições. Usando como referência a produção de cinema com câmeras de 8mm, essa tecnologia desenvolvida pela Kodak nos anos 60 possibilitou uma certa democratização do acesso da produção audiovisual, justamente por possibilitar a acessibilidade do material fílmico e um custo menor também de película. Esse ano, a procura por participar do festival foi muito grande. Recebemos mais de 1.500 inscrições de filmes de várias partes do país e até do exterior. E vamos poder assistir o que foi selecionado pelas várias curadorias, composta por pessoas especializadas na área de cinema. Essa 18ª edição do Comunicurtas vem com uma super programação. Nosso espaço principal será no Museu de Arte Popular da Paraíba, com atividades durante os 3 turnos. Teremos várias oficinas voltadas para a produção audiovisual, debates com os realizadores dos filmes, palestras e o momento mais aguardado, que é a exibição dos filmes em várias mostras competitivas e não competitivas. Então, quem vai prestigiar o festival vai acompanhar um recorte que está sendo produzido no audiovisual paraibano, nordestino, brasileiro, já que temos também a Mostra Brasil. Enfim, as sessões estão muito boas e estamos finalizando a organização da playlist com a sequência de cada sessão. E só lembrando que, no turno da noite, as exibições começam às 6 horas da noite. O evento é gratuito, aberto para todos, e nós que fazemos o festival esperamos por você. É só chegar dias 14, 15, 16 e 17 de dezembro no Museu de Arte Popular da Paraíba. Ali, às margens do Açude Velho, no Museu dos Três Pandeiros, como muita gente conhece. A gente se encontra no Comunicurtas UEPB, o Festival Audiovisual de Campina Grande. Além das exibições nas mostras competitivas e não competitivas, estão previstas oficinas, debates, palestras, workshops e muita atividade cultural. Inclusive, o festival já abriu as novas exposições do Museu de Arte Popular da Paraíba, o MAP. As exposições Raul Córdula, Raros Múltiplos, Arte sobre Papel e Desenho da Terra se complementam e estão disponíveis para visitação do público, com entrada gratuita. Semana que vem, traremos uma reportagem completa sobre essa exposição. E quem puder, aproveita e passa lá para prestigiar a nova galeria, que o MAP fica aberto de terça a sexta-feira, das 10 da manhã até as 7 da noite. E aos sábados e domingos, a partir das 2 horas da tarde, fechando também às 7 da noite. O CBN Universidade de hoje teve a apresentação de Erivaldo Laurindo e Edson Tavares, com produção de entrevista de Eduardo Matias. Reportagens de Giorgio Lucas Lira e Maria Luísa Farias. Edição de Isis Coelho, edição técnica de Apolo Ricarte, direção-geral de Hipólito Lucena. O CBN Universidade é uma parceria entre a Rádio CBN Campina Grande e a Coordenadoria de Comunicação Institucional da UEPB. E se você perdeu algum trecho do nosso programa, não se preocupe. A edição deste sábado está disponível no canal Rede UEPB no YouTube. Lá, além do CBN Universidade, você acompanha toda a programação da TV UEPB, com reportagens, programas e lives. Aproveite para se inscrever no canal Rede UEPB no YouTube e nos siga nas redes sociais. @UEPB Oficial no Instagram e no Facebook é só pesquisar a nossa página. Universidade Estadual da Paraíba, Rede UEPB. Tenha um ótimo final de semana. Esperamos por você no próximo sábado. Tchau. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.